Falando um pouquinho sobre fracionamento de estoque, tá? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas perguntam muito, principalmente quem está na área de restaurante e quem está na área também de salão de beleza. Então, imagine o seguinte, tanto o restaurante quanto o salão de beleza, a gente tem que pensar como se fosse uma produção, ou seja, a produção é feita naquele momento. Então, eu já falei um pouquinho aqui a vocês sobre quando a gente falou de informações gerenciais, mais ou menos sobre como seria a parte de restaurante. Então, imagina que você compra uma peça de filé. E aí, qual é o tamanho do teu prato? Então, o meu prato tem 120 gramas de filé, por exemplo, 160 gramas de massa e tem um molho que acompanha. Tudo isso vai ser produção interna. Então, a gente sabe que aquele pedaço de filé vai ser equivalente a cada prato. Então, a pergunta é, quantos pratos você tem que vender para poder tirar 1 quilo de filé? Quando a gente fala no sistema, né, imputa esses dados no sistema, geralmente a maioria tem o que se chama de ficha técnica, você imputa exatamente a receita de um prato. Ou seja, esse prato leva tanto desse molho, e aí você faz, né, a receita do molho, que vai dizer nela o que vai sair o estoque, ou seja, nesse molho leva shoyu, leva conhaque, leva creme de leite, e isso vai dar saída. Aquela quantidade de molho total é feita. Então, aquilo entra no teu estoque. Aquele molho total, ou seja, 2 litros, 3 litros de molho. Quanto de molho leva um prato? Então, leva 250 gramas, 250 ml, leva 2 conchas. Então, você vai fazer a quantidade que você vai dar, que vai ser subtraída. Então, quando você vai imputar a ficha técnica, você vai colocar quanto no teu prato, quanto de carne leva, quanto de massa, quanto de molho, esse é o teu prato. E cada venda que você fizer desse prato, essa quantidade que você colocou como ficha técnica é dado baixo automático no estoque. Idem salão de beleza, por exemplo, a hidratação. Como vai ser a hidratação? A hidratação vai dar saída. Qual é o tamanho do cabelo? P, M ou G? Você vai imputar exatamente qual vai ser essa quantidade. Então, cada uma dessas quantidades vão estar sendo reduzidas do teu estoque. Então, idem. Então, o que vocês vão ter que entender é exatamente isso. O sistema gerencial vai nos dar nisso, ou seja, você vai imputar nele quais são o que compõe o item que você vai estar vendendo. E aí, automaticamente, é dado baixa no estoque, tá? Sorveteria. O sorvete ele pode estar saindo de duas formas. A gente pode estar saindo de sorvete de bola. Então, a bola tem mais ou menos 90 gramas. Pode ter 100 gramas em alguma outra sorveteria, mas fica geralmente em torno de 90. Então, se eu vender uma bola de chocolate, vai dar abaixo 90 gramas de um sorvete de chocolate. E assim sucessivamente. O que é que acontece, por exemplo, com sorveteria no peso? Ou seja, você não tem como dizer qual é o sabor que está saindo, porque as pessoas estão botando vários. Então, você vai controlar o seu estoque como um só. Ao invés de você ter sorvete de chocolate, sorvete de creme, sorvete de baunilha, você tem sorvete. E aí é dado baixa na tua quantidade, naquela quantidade de sorvete. Isso automaticamente vai dado baixa. Então, você vai dizer, no final do mês, que você vendeu 60 quilos de sorvete, 80 quilos de sorvete, e isso tem que bater com o que você tem dentro de casa. O que é que vai te chamar a atenção? Se você começar a fazer pedidos de sorvete muito acima do que você está vendo que saiu. Idem para salão de beleza, por exemplo. Então, essa é a maneira que a gente cuida desses tipos específicos de produtos. A gente trata como se fosse uma produção, no caso de cozinha. Ah, mas eu vendo produto regional. Então, vamos dizer que eu faço muito a quantidade, como feijoada, por exemplo, e aí eu faço a porção, eu não vou servir unicamente o cliente. Mesma coisa, você tem um estoque inicial, que foi aquela quantidade que você fez, você tem quanto você vendeu e quanto você finalizou o dia, entendeu? Então, vale a mesma regra, independente de qual é o produto, a gente sabe quanto foi vendido, você sabe quanto uma porção é, e quanto deveria sair e quanto tem que finalizar.
Essa é a regra que tem que ser feita. Quando é um produto como camisa, como um chocolate, ou algo mais específico, a quantidade é exata. Mas nesses outros não, a gente realmente tem que se adequar e vai ter que puxar um pouquinho da parte da administração de produção para poder fazer essa composição e entender como a gente vai dar baixa nesse estoque, tá bom? Tchau, tchau, gente.